Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre os perigos que permeiam a igreja, tá? A igreja de Cristo, a igreja cristã, tá bom? Muitas delas vêm disfarçado de verdades, vêm disfarçado de palavras piedosas, de ideias novas, que vêm sempre com os problemas, que sempre vêm para danificar e prejudicar a igreja de Cristo, né? E o interessante é que nós não temos problemas somente com o que vem de fora da igreja, com o mundanismo entrando na igreja, com coisas que Deus desaprova, mas também coisas que vêm de dentro da igreja que é um problema, que são isso que eu vou falar agora, tá? O primeiro problema seria o moralismo, né? É aquela famosa frase, seja bom e Deus te aceitará, né? O moralismo, você tem que fazer tudo certinho, senão você não está dentro do quadrado dele, se você não fizer no script, não cumprir as regras, você está em pecado, você está sendo punido. Só que em Efésios 2, do 8 ao 9, diz: pela graça sois salvos, não por meio de obras, mas pela fé em Cristo Jesus. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, não por obras ou aquilo que você tenha que fazer, ou aquilo que você tenha que estar sempre lutando contra coisas que muitas das vezes que você não tem que se meter. O outro ponto é o pragmatismo, aquela famosa frase, se funciona, é de Deus, né? E muitas igrejas têm caído nesses erros, têm caído por causa dessas interpretações, porque a igreja fulana de tal está crescendo, porque tem tal modelo de igreja, e eles estão muito bem, a igreja está enchendo de pessoas e tal. Nem sempre, pessoal, quando a igreja está muito cheia, nem sempre é uma igreja saudável, nem sempre é uma igreja bíblica, nem sempre é uma igreja que traz alimento sólido, espiritual, de verdade. Muitas das vezes está sempre cheio de palavras voltada para o marketing, ou então voltada para algum tipo de crescimento de pessoas, como se fosse uma empresa, entendeu? E nem sempre é assim, tá? Não quero generalizar, porque eu sei que existem muitas igrejas saudáveis aí, tá? Muitas igrejas grandes, com uma população de membros muito forte, uma igreja forte. Existem pessoas e existem igrejas boas, mas tome muito cuidado com esse tipo de pragmatismo, tá? Se está funcionando, é de Deus, nem sempre. Olhe nas escrituras, o Senhor Deus, ele deixou estipulado o que nós devemos fazer, o que nós devemos cumprir. Eu já vi pessoas dizendo que são pequenas é porque não está pregando o evangelho. Nem sempre, pessoal, nem sempre é assim. Tome muito cuidado com essas falas, tá? Se a igreja não está crescendo, também não é de Deus, porque a igreja pequena ou grande, independente de tamanho, ela precisa pregar o evangelho com fidelidade, tá? Se ela estiver pregando o evangelho com fidelidade, pregando o evangelho, trazendo transformação de vida, aperfeiçoamento dos santos ali naquela igreja, independente se ela tem 50 membros ou se ela tem 10 mil membros numa igreja, não importa. Ela precisa pregar o evangelho com fidelidade, sem acréscimos e também sem tirar, né? Porque a gente pode ver até lá em Gênesis, a serpente contando, né, falando, seduzindo a Eva, ela veio com uma verdade, uma falsa verdade, só que ela veio com uma verdade pela metade, né? Então tome muito cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado. Sempre avalie, né, os seus líderes de forma saudável, e se ele estiver pregando o evangelho com fidelidade, se ele estiver denunciando pecados, e ele está pregando o evangelho, beleza. Eu acho que é isso mesmo que o pastor tem que fazer, o diácono, o presbítero da igreja, ele tem que fazer. Ele tem que pregar o evangelho, tem que denunciar pecado, pessoas têm que se arrepender dos seus pecados e precisam crescer. A igreja vai crescer só assim, que é assim que as escrituras nos ensinam, tá?
Um outro problema é o evangelho da autoajuda, né? Jesus veio para fazer você feliz, né? Aquele evangelho que fala, que amassageia o seu ego, que traz você sempre a uma plenitude de felicidade plena. Pessoal, muito cuidado com esses pastores, muito cuidado com esse tipo de pregação, tá? Nem sempre essas pregações elas são bíblicas, elas estão apenas atraindo você, os seus sentimentos, mexendo com o seu ego, né? Então isso também não pode ser, não deve ser assim. Claro, o pastor também não deve ser um carrasco, né? O pastor não tem que ficar só empurrinhando você e falar assim, olha, se você não se arrepender, não. Ele tem que trazer palavras de conforto, ele tem que trazer palavras de ânimo e também tem que exortar, né? Então o pastor, a função do pastor, de um líder eclesiástico, é cumprir esses propósitos. É amar, trazer uma exortação em amor, mas na hora que precisar falar duro também, tá? Isso é característica de um bom pastor, de um bom líder da igreja, eclesiástico, né? Então, tome muito cuidado, pessoal. Lá em Lucas 9:23 diz que ele veio para nos salvar do pecado. Ele veio para nos salvar do pecado. Ele não veio para fazer uma palavra que hoje você vai conseguir a sua felicidade, a sua cura. Ele vai conseguir... Deus vai te trazer alegria, Deus vai te trazer... Nem sempre essa palavra é verdade, tá? Na Bíblia fala, o próprio Cristo fala que ele veio para trazer a espada. Ele não, apesar dele ser o príncipe da paz, ele veio para trazer a espada. Então nós temos que trazer essas duas verdades, tá? Como estandarte, como verdades, entendeu? Não se deixe levar por palavras bonitas, tá bom? Tanto de palavras bonitas que amasseiam o seu ego, como aquelas palavras de verdade que falam muito do pecado, que só fala do pecado. Então tome muito cuidado. Esse negócio de teologia da autoajuda, esse negócio de que você vai trazer a sua vitória, esquece isso, cara. Procure uma igreja saudável, tá? Depois eu vou estar recomendando um livro para vocês lerem, se vocês puderem, está procurando, para vocês procurarem uma igreja saudável, para vocês estarem buscando uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja que realmente tenham líderes regenerados em Cristo. Um outro problema, um dos 5 problemas aqui, é o relativismo, tá, pessoal? Aquela palavra que diz assim, cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu jeito de viver, cada um tem o seu jeito de adorar a Deus, cada um tem o seu jeito de pensar. Não é assim, tá, pessoal? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre um povo que foi escolhido e eles têm muita coisa em comum. Muita coisa em comum. Uma delas é servir a Cristo com piedade, tá? A piedade é o contrário da impiedade, né? Um ímpio não pode crer, não pode adorar a Cristo, não pode orar, não pode... porque ele não crê, ele não tem isso dentro dele. Agora, um homem piedoso, que é um homem que foi regenerado em Cristo, que tem o seu coração devotado a Cristo, que entendeu que o sacrifício de Cristo é suficiente para ele, esse sim, aí sim eu concordo. Em João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro padrão, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe várias verdades para o caminho da salvação. Só existe uma verdade e ela está em Cristo Jesus, tá bom? Não procure igrejas que venham com essas palavras dizendo que cada um tem o seu jeito de pensar, o seu jeitinho de viver. Claro, cada um tem as suas particularidades, mas isso não significa que você não tenha que adorar como todos os santos adoram, como os homens santos interpretaram a Bíblia, as Sagradas Escrituras com fidelidade, tá? Então, procure uma igreja saudável. E outra coisa, pessoal, essas verdades, elas são inegociáveis, tá?
O moralismo não tem espaço para os homens de Deus. O pragmatismo não tem espaço para os homens de Deus. O evangelho da autoajuda não tem espaço para os homens de Deus. E o relativismo também não tem espaço para os homens de Deus, tá bom? É inegociável a fé. A nossa fé ela é inegociável. O último ponto, que não menos importante do que todos que eu falei aqui, é o legalismo, tá? O legalismo é um perigo também para a igreja, para as nossas igrejas no mundo atual. Todos esses problemas foram elencados por coisas que já aconteceram na história da igreja e destruíram igrejas. O legalismo diz assim, ó, siga as regras e será salvo. Você tem que seguir padrões, aquele padrão engessado, aquele padrão que tem que ser todo mundo igual uma forma, produzido igual uma forma, tem que se vestir de um jeito. Se você não se vestir de um jeito, você não é crente. Em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Essa liberdade é a liberdade da lei, de uma ordenança, de uma ordem que foi imposta pelo povo, de um peso. Então, o legalismo não pode coexistir na igreja, tá, pessoal? Apesar de que também não pode ser afrouxado e também não pode ser muito rígido, porque senão você entra nesses problemas que a gente está elencando aqui, tá? Se você for muito rígido, você vai ser um moralista. E se você for muito solto, frouxo, você vai ser um legalista. E isso não vai fazer nada bem para a sua igreja, não vai fazer nada bem para a sua liderança, tá? Então, a ideia que eu quis trazer essa mensagem é que você procure uma igreja centrada na palavra de Deus, procure uma igreja firme e também, ao mesmo tempo, que saiba amar as pessoas, né? E eu trouxe um livro aqui, eu já li um pouco desse livro, tá? Esse livro aqui, ó, Igreja Regenerada, tá? Do David Bledson. Esse livro aqui é muito bom, tá? Uma eclesiologia bíblica, história e contemporânea. Esse livro aqui fala muito sobre os problemas atuais que nós estamos vivendo nos últimos tempos na igreja brasileira, principalmente na igreja brasileira. Esse aqui é um pastor americano, tá? Só que ele reside no Rio de Janeiro há muitos anos já, ele entende muito bem sobre o conceito da igreja brasileira, tá? Pela editora Fiel, tá? Uma editora muito top. Se vocês quiserem dar uma pesquisada lá, tem livros excelentes para ler, tá bom? Muito conhecimento nessa editora, muito bom. E tá aí, tá? A minha recomendação para esse vídeo. Hoje não tem nada de metal, mas é um assunto que é urgente, sabe, pessoal? Eu vejo que tem muitas coisas erradas, assim, inclusive... não existe igreja perfeita, tá? Vou deixar bem claro aqui. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Você vai encontrar uma igreja que procura o evangelho, que tem preocupação com a santidade, né? Mas igreja perfeita você não vai encontrar. Você vai encontrar uma igreja que se aproxima da verdade, que tenta se preocupar com o conceito da verdade, com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, com fidelidade. Fiquem com Deus, procurem uma igreja saudável e centrada na palavra de Deus, uma igreja regenerada.